Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós falaremos sobre o clima tropical continental, clima que predomina no centro-oeste do país. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Clima tropical continental, que pode aparecer na sua prova com outros nomes, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas esse clima que a gente vai falar agora está em laranja aí no mapa, tá vendo? Clima tropical, galera, ele pode cair como tropical típico, tropical continental, tropical semi-úmido. Eu já peguei que eles estão falando de clima tropical do Brasil Central, tudo para falar do mesmo clima. Muda o nome, mas o clima é o mesmo. E quais são as características desse clima? Ele é o clima predominante no território brasileiro. Ó, voltando aqui, ele pega em boa parte do país, em várias regiões diferentes. Então ele é o clima predominante. Só que sempre que falar do clima tropical ou tropical típico, lembra primeiro do centro-oeste, tá? Sempre que falar do centro-oeste, eu recomendo lembrar de três questões. Tem que lembrar do clima que predomina no centro-oeste, que é o clima tropical. Tem que lembrar do bioma que predomina no centro-oeste, que é o cerrado. E tem que lembrar da soja. Ao longo das aulas, você vai perceber que está tudo ligado. Essas três questões, o clima tropical com o cerrado e com a soja, está tudo ligado. Além do centro-oeste do Brasil, o clima tropical também é encontrado no sudeste, dois estados, estado sudeste, São Paulo e Minas Gerais. Também é encontrado no nordeste, ó, em boa parte do nordeste, vários estados. E também é encontrado na região norte. Toma cuidado, porque sempre que a gente fala da região norte, a maioria das pessoas só consegue lembrar do clima equatorial. Mas lá na região norte também é encontrado o clima tropical. No estado de Tocantins, principalmente. E foca aqui, ó. Toma muito cuidado com isso aqui, ó. Roraima. O extremo norte de Roraima tem o clima tropical típico. O próprio livro do edital fala sobre isso, já caiu na ESA. Norte de Roraima, que fica no extremo norte do país, tem o clima tropical continental, tropical típico. Inclusive, até o bioma é outro. Norte de Roraima, você tem dois biomas diferentes, de acordo com os livros do edital. Tem o bioma do Cerrado e os Campos, que a gente fala sobre isso na aula de bioma. Mas norte de Roraima aqui, ó, aqui é o norte de Roraima. Olhando a imagem, você vai ver assim, mas está vermelho. Vermelho é o clima equatorial. Como eu disse na aula sobre clima equatorial, de um livro para o outro, a extensão, a área de abrangência dos climas acaba mudando de uma imagem para outra. Só que existem algumas particularidades encontradas no livro que a gente fala aqui. Por mais que aqui na imagem o norte de Roraima seja equatorial, norte de Roraima, para vocês, o clima é tropical típico, tá? Toma muito cuidado com isso. A principal característica do clima tropical é essa daqui, ó. Geralmente é isso que cai em prova, então fica muito atento a isso. Verão chuvoso e inverno seco. A gente costuma falar que o clima tropical tem duas estações bem definidas. O verão, que é bastante chuvoso por conta da MEC. A MEC é a principal massa de ar do país durante o verão. E ela é extremamente úmida. Então ela passa pelo clima tropical levando umidade, daí verão chuvoso. Já durante o inverno, a massa de ar que predomina é MPA, que chega seca em boa parte do país. Então durante o inverno, como a MPA está atuando no clima tropical e ela chega seca, inverno seco. Verão chuvoso, inverno seco, tá? Geralmente é isso que cai em prova. E o que eles fazem é mudar, falar que o verão é seco. E muita gente acaba caindo. Verão chuvoso, inverno seco. Essa é a forma correta, tá? Ainda sobre o clima tropical, as temperaturas são elevadas. A média térmica gira em torno de 20 graus. É quente ao longo do ano. Você tem a ocorrência de queimadas naturais durante principalmente o inverno no bioma do Cerrado. Falei para vocês que uma coisa está ligada à outra. O bioma do Cerrado tem como principal clima o clima tropical.
E eu falei que é verão chuvoso e inverno seco. Durante o inverno, a temperatura continua alta, mas o que muda é a umidade. Então, com a queda de umidade, com o ambiente mais seco, parte da vegetação pega fogo durante o inverno e esse fogo se alastra. E são queimadas naturais, tá? Então, essas queimadas naturais no cerrado ocorrem principalmente durante o inverno, que é o período no qual o clima tropical está mais seco. E para fechar, ao longo do dia, a temperatura ela tende a oscilar mais do que ao longo do ano. Por isso que eu coloquei aqui, ó, amplitude térmica diária maior do que anual. Em relação ao climograma, eu falei para vocês que a temperatura é alta ao longo do ano, é elevada, tá? Então, ó, olhando a linha que representa a temperatura, a oscilação é muito pouca. Pouca oscilação de temperatura ao longo do ano. A temperatura é estável. O que vai oscilar mais, o que vai mudar mais é a umidade. Falei que é verão chuvoso. Olha o índice de umidade no verão, ó, janeiro. Lá em cima, coluna de umidade. E o inverno é seco. Olha esses 2 meses aqui de inverno. Tá vendo? Junho e julho, a coluna de umidade cai drasticamente. Verão chuvoso e inverno seco. E essa é a principal característica do clima. E esse é o climograma do clima tropical típico. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Falamos tudo sobre o clima tropical típico. Até a próxima aula. Beijos, abraços, fui.